Olá, seja muito bem-vindo sobre essa aula de formatação. Essa aula aqui vai servir muito de base para você entender que uma formatação não pode ser simplesmente cobrado baratinho. De acordo com o que você vai ver a partir de agora, você vai ver que algumas máquinas podem ter algumas dificuldades e tudo que a gente fala aqui dentro do Método Matec é para você melhorar o seu desempenho, seja na questão financeira, seja para você ter um reconhecimento do seu trabalho. E aquelas pessoas que fazem formatação por 30, 40, 50 reais não se comparam com o serviço que você faz. É isso que eu quero deixar bem claro aqui para você. Por quê? Porque olha a quantidade de imprevistos que nós vamos ter daqui para frente. Então, essa aula é muito importante para você entender o passo a passo da resolução de uma formatação com vários probleminhas de driver e tudo mais. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é que essa aula aqui, ela serve de base para você ter essa noção. Muitas pessoas, quando vão passar um preço, um orçamento, elas não pensam nas consequências que elas podem ter, né? Eu falo, essas pessoas são os técnicos. Então vamos lá, Murilo, explica melhor isso aí. Na verdade, quando alguém chega até nós, técnicos, e fala assim, ó, quanto que é uma formatação? Eu falo, simplesmente é 150 reais. Mas eu estou calculando que pode ser uma máquina bem difícil de fazer uma formatação, porque tem alguns imprevistos. E nesse passo a passo que eu quero, assim, que você entenda de fato, às vezes eu fico martelando essa informação, mas o que eu quero que você entenda de fato é que tudo isso tem que ter um valor agregado. Quando você tem um imprevisto, seja num reparo de placa, num reparo de carcaça, quando você passa um orçamento para o cliente, você está mentalizando só aquele reparo. Você não está mentalizando que vai ter algum problema daqui para frente, né? Então, todo o orçamento, você tem que ter um valor agregado e você tem que fazer o cliente entender justamente com as suas postagens, com a sua influência, com a sua autoridade que você transparece dentro do seu Instagram, por exemplo, do seu meio de divulgação. Então, isso é um passo a passo mega importante, não pode faltar dentro da sua assistência técnica, beleza? Então vamos agora para a formatação. Eu quero que você acompanhe detalhadamente todo o passo a passo e no final a gente vai chegar numa conclusão, tá? Essa aula ela é um pouquinho extensa, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência para você entender, porque pode ser que você passe por uma situação semelhante. Então se você assistir toda essa aula, lá na frente, que seja daqui 3 meses, você vai lembrar dessa aula aqui, beleza? Então chega de conversa e bora para a aula. Com a finalização da instalação do Windows, temos aqui agora a segunda parte, que seria instalar os drivers dele. Você pode perceber que onde tem essas exclamações são drivers que estão faltando, ou seja, recursos da máquina que não estão sendo utilizados por conta da ausência desses drivers. Como você já viu que foi recomendado colocar o Drive Pack no HD, eu irei conectar agora o HD no notebook. Inclusive, eu posso até remover o pendrive de instalação, pois não irei mais utilizar ele. Removo ele da forma segura para não corromper os arquivos. Bom, agora com o HD conectado, irei acessar o Drive Pack. Temos várias versões, né? Uma das últimas versões do Drive Pack é essa da 17. Irei executar ela. O Drive Pack, como foi mencionado, é um pacote de drives offline. Ou seja, nele aqui temos uma variedade de drives que atende a grande maioria dos notebooks. Tanto das versões do Windows 10, do Windows 8, inclusive até do 7 também. Com o Drive Pack aberto, aqui ele já me deu o modelo do notebook. Vamos aqui no modo avançado, para que eu possa selecionar os drivers a serem instalados. Aqui ele já me dá alguns drives já selecionados, que são os drives que estão ausentes, que ele conseguiu localizar, né? Então, drive de chipset e logo abaixo temos outros drivers. Bom, como é um Samsung, alguns drives aqui, por exemplo, o drive Bluetooth, ele está me recomendando a instalar, mas já está instalado aqui, então não há necessidade de eu selecionar ele. O do chipset já está selecionado acima, então não há necessidade de eu ter que instalar ele novamente.
Então, já vou aqui direto no drive de vídeo, que é o que está faltando a ser instalado. E drive da Wi-Fi, como está aqui funcionando, não há necessidade de instalar ele também. Logo embaixo temos esses aplicativos. Não recomendo fazer a instalação deles por agora, até mesmo para poder agilizar na instalação dos drivers. Bom, venho aqui em programas, também para poder desmarcar os programas que ele quer instalar. Esses programas são versões um pouco mais antigas, então não há necessidade de instalar elas também. Como eu disse, até mesmo para poder agilizar na instalação dos drivers. Bom, com os drives, apenas os drives que eu quero instalar, selecionados, e ele me informando que são 8, eu dou início à instalação. Como vocês podem observar, os drives já estão sendo um por um sendo instalado. Já diminuiu a lista dos drives que não estavam sendo reconhecidos pelo sistema operacional. O andamento aqui do Drive Pack já está em 44%. E agora ele está me informando que está fazendo a instalação dos drives do chipset. E isso tudo manualmente. Isso tudo no modo automático, na verdade, pelo próprio Drive Pack. Agora nesse ponto, mostramos que o Drive Pack fez a instalação dos drives que ele conseguiu localizar para essa máquina. E mesmo assim, vocês podem perceber aqui que ficou ausente o drive de áudio e o controlador de barramento SM, que é o drive do chipset. Referente a esse drive, provavelmente quando a máquina reiniciar, ele irá ser instalado. Esse drive de áudio é um ponto onde o Drive Pack não conseguiu localizar para ele, mas irei mostrar a seguir como realizar a instalação desse drive de áudio. A partir de agora, a máquina já será reinicializada para poder aplicar as configurações da instalação do drive. Após a máquina ser reinicializada, irá aparecer as informações de instalação do drive. Já irei abrir o gerenciador de dispositivo para mostrar os drives que foram todos instalados. Ficou apenas o drive de áudio e o drive do chipset foi instalado após a reinicialização da máquina. Drive de vídeo instalado e tudo, praticamente quase tudo operando. Nesse ponto aqui já encerro o Drive Pack. Um extra com relação ao Drive Pack seria excluir a pasta de configuração do sistema. Para excluir essa pasta, vou aqui na unidade venho no meu computador, antes de mais nada, unidade C, descolocar o C, usuários, Samsung, que é o usuário que eu criei na configuração do Windows. Venho aqui em exibir, itens ocultos, para quê? Para que eu possa visualizar essa pasta que fica oculta, essa pasta do sistema, AppData. Venho nessa terceira opção, Roaming, e nela localizo essas duas pastas aqui, Drive Pack, Cloud e DRPSU, que são as pastas que ajudaram na instalação dos drives do sistema operacional. Simplesmente seleciono elas e deleto elas, para que elas não fiquem ocupando espaço desnecessário na máquina. Agora com isso, eu vou atrás do drive que ficou ausente, ficou faltando ainda. Não são todos os drives que o Drive Pack conseguem pegar, depende muito da máquina. Em específico, essa máquina da Samsung, ela tem algumas controladoras um pouco mais diferentes, que não são tão convencionais com relação a outras máquinas, Agora, por exemplo, desktops, os notebooks mais convencionais, basicamente o Drive Pack instala todos os drives dele sem deixar nenhum ausente. Máquinas como essa, como a Samsung, por exemplo, ela tem um recurso de localizar esses drives. Bom, o que eu irei fazer agora? Eu irei aqui acessar a internet. Normalmente o Windows Update localiza alguns drives que estão ausentes. Dependendo da máquina, pode demorar como pode ser rápido, isso é muito relativo. Nesse caso aqui, eu optei por deixar a Wi-Fi desconectada para mostrar para vocês o processo de instalação dos drives usando o Drive Pack, que é uma das ferramentas para instalação de drives. Nesse caso, uma ferramenta de instalação de drive offline. E agora com a internet conectada, irei acessar
a loja do próprio sistema operacional. O Windows 10 ele tem essa loja aqui, ó, Microsoft Store. Nela contém uma ferramenta da própria Samsung, chamada Samsung Update. Com essa ferramenta, irei conseguir instalar os drive ausente que ficou faltando da máquina. Por que eu não usei ela de imediato? Dependendo da quantidade de drives, como vocês perceberam, por exemplo, nessa máquina, que foi uma quantidade um pouco maior, pode ser um recurso que demora muito mais para poder fazer feita a instalação. Como é um drive em específico, já não será tão demorado para fazer a instalação desse drive ou até mesmo localizar ele. Então eu venho aqui na Samsung Store, ou na Microsoft Store, e localizo o Samsung Update. Bom, aqui ele não me deu essa informação. Aí agora temos aqui uma possível amostra de que a loja, no caso o Microsoft Store, esteja desatualizada. Vamos verificar se ele tem alguma atualização para que seja corrigida. Bom, após a Microsoft Store localizar as atualizações pendentes, apareceu essa quantidade de atualizações e elas não são importantes no momento. Eu preciso apenas que a Microsoft Store, que é essa daqui, seja atualizada. Então, apenas ela que eu vou botar para atualizar no momento. Pois é a partir dela que eu preciso baixar o Samsung Update. Agora, com a Microsoft Store atualizada, vocês observem que o aplicativo da Samsung Update já consegue ser localizado. Só clica em adquirir e ele começará a ser instalado na máquina. Lembrando que esse recurso é para apenas notebooks da Samsung. É um caso especial, pois é uma máquina que exige um drive específico para ela. Não é um drive mais convencional, como a maioria dos notebooks ou computadores possuem. Alguns modelos de notebook sempre vão ter alguma ferramenta ou até mesmo no próprio site deles a disponibilidade desses drives que são mais específicos para o seu modelo. Bom, já foi feita a instalação, agora eu vou executar o aplicativo. Ele sempre vai aparecer essa mensagem de imediato, pois apenas vai instalar um plugin extra. Então não significa que o aplicativo não esteja respondendo. Só basta dar um OK, vai pedir para instalar um arquivo auxiliar. Terminou de instalar o aplicativo extra, um recurso extra, na verdade, do próprio Samsung Update. E aqui agora ele já está fazendo a leitura da máquina e identificando o seu modelo. Concorda com os termos, né, que aparecem. Não precisa ler esse tutorial, não há necessidade, pois até mesmo o aplicativo já é autoexplicativo. Aguarde um pouco até que ele comece a carregar os drives referente a esse notebook. Ao abrir o aplicativo, clicando nessa opção Drivers, ele começa a localizar os drives necessários para a máquina. Então aqui já temos alguns drives carregando, alguns aplicativos também, que a própria Samsung oferece, né, para o notebook. Aguardamos aqui, ó. Como é que a gente sabe que é o drive de áudio que está ausente? Temos aqui, né, a própria informação, ó, drive de áudio. Então, esse drive aqui que eu preciso dele. Seleciono ele e coloco para baixar o drive. Aqui ele já me mostra os drives em andamento. E o drive de som já começou a ser baixado. Um outro recurso importante para ser instalado na máquina
seria essa função aqui, o Samsung Settings, que é um software que ajuda a gerenciar os recursos da máquina mesmo, né? Principalmente da tecla função, brilho, bateria. Ela está baixando aqui, logo logo ela será instalada. Enquanto isso, temos aqui em andamento o download do drive de som. Voltando aqui, temos outros drives, mas não há necessidade de serem instalados, porque já foram instalados, né? Por exemplo, o drive de vídeo, os drives de chipset, drive da Wi-Fi, da própria placa de rede, também que se encontra nessa máquina. Tudo instalado. Ao abrir o Samsung Settings, temos aqui a instalação do pacote adicional dele. Bom, aqui temos as configurações. Inicialização automática, caso eu queira que ele inicialize juntamente com o Windows. Não há necessidade por enquanto. Gerenciamento de energia, configurações de rede também. É um sistema que é pouco usado, mas caso o cliente tenha conhecimento, é bom deixar instalado, não irá afetar as demais demandas do computador. Bom, o drive de áudio terminou o download dele, vou em abrir, abriu o arquivo, né, a pasta onde foi feito o download do arquivo. E é um arquivo compactado, mas a partir daqui já posso mandar extrair tudo. Temos aqui a pasta já com o arquivo extraído e vamos executar a instalação do drive de áudio agora. Vocês observem que o próprio Windows, por estar conectado na internet, está tentando fazer a instalação do drive, mas como eu havia exemplificado, é um drive com um recurso um pouco diferente, provavelmente o Windows Update não irá fazer a instalação dele, sendo necessário o uso de baixar o drive direto dos recursos da própria Samsung. Foi feito o download do driver e temos aqui os arquivos prontos para serem instalados. Vamos localizar aqui o arquivo chamado Setup e executar ele. Está arquivo compactado, inclusive. Então iremos descompactar esse arquivo. Foi um drive que deu quase 1 GB de tamanho, no tamanho dele. Temos aqui ainda o drive de áudio aguardando a sua descompactação. Podemos fechar o Samsung Update, uma vez que já não é mais necessário. Bom, agora sim que todos os arquivos foram descompactados, vamos novamente no Setup e executar a sua instalação. Como vocês podem observar, o drive já foi até instalado. O arquivo aqui já não está mais aparecendo, mostrando que seu recurso já está sendo instalado. A máquina será reiniciada para dar seguimento na instalação do driver. Enquanto isso, podemos ir no gerenciador de dispositivos para acompanhar a instalação do drive de áudio. Mais uma vez, a instalação solicitou a reinicialização da máquina. E antes de reinicializar, vocês já podem observar aqui que houve uma atualização dos drives. E após a reinicialização, a máquina ainda, antes mesmo da reinicialização, a máquina ainda está fazendo a implementação dos drives. Vamos reiniciar novamente para verificar a instalação. Perceberam que já temos aqui uma confirmação do drive, ou seja, mostrando que já podemos mexer no volume e já temos áudio também. Agora vamos no gerenciador de dispositivo para verificar se todos os recursos foram instalados corretamente. Aqui, já temos áudio, porém um dos recursos do áudio ainda não foi instalado. Essa pequena falha na atualização também que apareceu referente a um dos recursos do áudio.
mostrando para vocês o tanto que varia de máquina para máquina a questão dos recursos que ela possui. Então temos aqui uma máquina com um recurso de áudio um pouco mais aprimorado, um pouco mais complexo e que exige não, além de você usar recursos do próprio site da Samsung, ela ainda está exigindo uma busca mais aprimorada para localizar esse driver. Como esse driver aqui posterior já estava funcionando antes, eu vou usar o mesmo recurso que eu usei antes de atualizar o driver manualmente para poder corrigir essa falha. Ó, aqui já está me dando essas opções, vou tentar selecionar a opção mais antiga. Então, essa no caso seria essa primeira aqui. Vamos verificar se vai corrigir. Pronto. Corrigir a falha do drive que tinha sido feita pela instalação do drive de áudio. Agora, tentar localizar mais uma vez esse drive de áudio que persiste em não instalar. Ó, mas como pode ver aqui na atualização manual, ele ainda não me dá uma lista concreta do seu recurso. Então vamos lá, mais uma vez. Buscar o ID desse áudio. Auxiliar em cima. Propriedades. Detalhes. Localizar aqui IDs de hardware. E copiar. Pode ser tanto o primeiro nome quanto o segundo. Obrigado, segundo agora dessa vez. Como no site do Google fazer uma busca mais geral não funcionou, vamos uma busca mais específica. Existe um site chamado Hardware ID que me dá algumas opções de drivers da maioria das máquinas existentes. No caso chama Dev ID. Jogo no Google para poder localizar esse site, sendo ele aqui a primeira opção. Aquele código que copiamos lá do gerenciador de dispositivos, a gente cola ele aqui, manda procurar e vamos ver o que as opções que ele vai me dar. Fecha esses anúncios. Ó, temos aqui uma opção de driver para o Windows 8 64 bits. Como a plataforma de sistemas do Windows 8 e do Windows 10 são parecidas, podemos utilizar esse driver. E como é um sistema 64 bits, clicamos aqui no nome em destacado, nesse nome aqui. Fecha o anúncio. Agora vamos baixar esse drive. Aqui o site me dá algumas opções, falando um informativo desse drive. E vamos aqui nessa opção, nesse nome bem pequeno, destacável, para poder fazer o download do driver. Clico nele e o download já inicia. Então, pessoal, continuando a saga aqui do drive de áudio, recorremos a esse site aqui, o Dev ID, onde eu localizei um possível drive para essa máquina. Iremos instalar ele agora e observar se irá concluir dessa vez a instalação. Bom, a instalação veio aqui para a pasta Downloads e é esse arquivo aqui em específico. Vamos abrir ele, localizar aqui. Como não tem o setup, tem esse daqui que é referente ao drive executável dele, né? O arquivo executável desse drive. Então eu vou dar 2 cliques para poder extrair todo o conteúdo da pasta. Mando extrair. Lembrando que eu estou extraindo aqui dessa forma porque essa máquina ainda não tem um WinRAR instalado nela. Porém, o Windows 10 tem um gerenciador de arquivos compactados que possa fazer essa descompactação sem precisar do WinRAR no momento. Bom, até eu terminar de descompactar, ele já abre a pasta onde descompactou os arquivos para mim. E agora vamos tentar instalar esse drive novamente. Venho aqui nesse arquivo, que é o arquivo executável, no qual vai fazer a instalação do driver. Vamos lá. Vamos instalar. É parte
drive de vídeo, né? Ó, já me deu aqui um outro problema com relação a esse drive, né? Então o drive que eu pesquisei e baixei ainda não foi o correto para essa máquina, mesmo usando o ID da máquina, né? Então vamos cancelar. Para garantir que realmente não é esse drive, podemos tentar também uma instalação manual. Vamos lá, clico aqui no auxiliar, em cima do drive que está constando como não instalados, atualizar driver, procurar drive no meu computador, venho aqui nessa opção agora, procurar, localizo a pasta, né? Vamos ver aqui, é a pasta com o início 488.140, né? Então vamos aqui nela, seleciono ela, dá um OK e vamos ver se realmente não tem nenhum drive específico para esse dispositivo. Olha só, e não é que temos realmente esse drive? Agora, mostrando instalando, vamos ver se ele vai fazer uma instalação com sucesso. Ó, percebeu que ele atualizou com sucesso o drive? O executável do drive, falando que não tem nenhum recurso disponível para ele, a gente tentou ainda assim buscar manualmente esse drive para esse dispositivo. Ó, o Windows atualizou seus drives com êxito. Com a máquina reinicializada e com o fone de ouvido conectado a ela, vamos verificar como é que ela está aqui no gerenciador de áudio. Bom, aqui consta que o fone de ouvido está conectado agora, mas consta porque o fone de ouvido foi conectado antes de ligar a máquina. Ou seja, pode ser que essa máquina funcione dessa forma com o fone de ouvido. Em resumo, para usar o fone de ouvido é necessário que o cabo esteja conectado no computador antes mesmo de ligar o notebook. Então, será passado isso para o cliente, pois o software disponibilizado para essa máquina não funciona devido à incompatibilidade e sendo essa a solução para esse computador. Ou seja, o fone de ouvido funciona, mas é necessário que ele esteja conectado na máquina antes de ligar ele. E caso for usar o fone de ouvido já com a máquina ligada, ó, liguei o fone de ouvido, não reconheceu, permanecendo com o fone de ouvido ligado, conectado à máquina, irei reiniciar a máquina e assim ele irá funcionar. Realmente é um padrão para esse computador, uma vez que o software de gerenciamento dele disponibilizado pela própria Samsung não funciona.